Continuando aqui nosso último bloco da nossa oitava aula, né? Não, hoje é a nona. Isso, nona aula. Aí me perdi. Nona aula. Vamos lá. Os judeus alexandrinos. Isso. Leia para nós, dá para ler, Dio? O que é que o pastor Johnny continua lendo? Não, dá para ler, dá para ler. Os judeus alexandrinos. Judeus alexandrinos. Sua interpretação era determinada mais ou menos pela filosofia de Alexandria. Adotavam o princípio fundamental de Platão, de que não se deveria acreditar em nada que fosse indigno de Deus. Isso, que fosse indigno de Deus. E sempre que encontravam coisas do Antigo Testamento que não estavam de acordo com a sua filosofia e que ofendiam o seu senso de adequação, se valiam das interpretações alegóricas. Filo foi o grande mestre entre os judeus desse método de interpretação. Ele não rejeitou completamente o sentido literal da Escritura, mas o considerou como uma concessão aos fracos. Para ele, o sentido literal era meramente um símbolo de coisas muito mais profundas. O significado escondido das Escrituras era o que tinha grande importância. Até aí tá bom. Agora, olha só que interessante que eu não falei há pouco quando eu fazia minha defesa do método alegórico. O método alexandrino, que a gente tem como um método alegórico, também tinham as suas influências gregas, porque de fato a Alexandria era no Egito, mas foi uma universidade que Alexandre o Grande formou ali, que se consolidou como um dos grandes centros acadêmicos do mundo. Por ser uma escola criada por Alexandre, um centro universitário, tinha também o pensamento grego e filosófico. Então, podem ver que essa filosofia também permeava a maneira em que eles faziam teologia. Pode ver que aqui eles tinham adotavam o princípio fundamental de Platão de que não se deveria acreditar em nada que fosse indigno de Deus. Então, algumas coisas eles conservavam a mentalidade grega. E eles conservavam um pensamento filosófico até mesmo com relação à fé. Por essa razão também, o que acontece? Ao longo dos séculos, a Igreja Católica ela acaba flertando mais com a escola de Alexandria por causa da filosofia. Pode ver, os católicos, na sua grande maioria, e os seminários católicos, ao invés de eles gastarem 4 anos ou 5 anos estudando Bíblia, teologia sistemática, eles gastam mais da metade do tempo estudando filosofia, ou, quando não, eles estudam uma leitura teológica a partir da filosofia que é em Tomás de Aquino. O grande teólogo católico é Tomás de Aquino. Eu não vou ter tempo de explicar aqui para vocês, mas assim como na pedagogia, Comênios, ele é o divisor de águas para a pedagogia, assim como Freud foi para a psicologia, assim como Kant foi para a filosofia, Tomás de Aquino foi na teologia católica. A teologia católica ela tem um vertente até Tomás de Aquino, e de Tomás de Aquino para frente ela tem outra vertente. Tomás de Aquino foi um grande pensador cristão, mas que ele usava a filosofia, principalmente grega, como sua base. Para quê? Para a construção de toda a sua teologia. Aqui, no caso, os judeus de Alexandria usavam princípios fundamentais de Platão. Já Tomás de Aquino usava de Aristóteles. Então,
Percebam que, muitas vezes, uma maneira que você pensa, você acaba influenciando seus alunos, e muitas vezes, se você é uma pessoa muito bem preparada, ou versada, ou se a sua tese é muito convincente, você acaba formando uma geração após de você. E, por exemplo, como eu disse, na teologia católica, nós temos esses dois momentos na história do catolicismo. Antes de Tomás de Aquino e depois de Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, ele acaba dando esse novo viés a toda a teologia católica, que é um viés onde é feita uma teologia baseada em Aristóteles, no pensamento aristotélico, tá bom? Então, estou falando tudo isso porque, olha só que interessante, eles não usaram apenas a figura de linguagem como um acervo, eles usaram o pensamento filosófico como um acervo, como uma base para a sua reflexão. Na escola de Alexandria, a questão da mitologia ou a questão da alegoria era um detalhe, mas ao longo dos séculos eles deixaram esse lado mais alegórico e foram para o lado mais filosófico. Interessante, né? Mesmo sendo uma característica do Oriente, eles acabaram se inclinando mais apenas para uma das coisas que era um pensamento filosófico. E aí, no caso, Roma, né, e por ser o Ocidente, acabou deixando essa característica da alegorização e acabou entrando no viés da filosofia. E os orientais, e no caso, aí a gente teria que entrar aqui para uma outra coisa, irmãos. Lembra que numa das últimas, uma aula passada, eu comentei com vocês, eu não lembro qual foi o módulo, mas eu falei sobre a Igreja Católica e a Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Lembram disso ou não? Eu lembro vagamente. Então, havia dois polos católicos. Havia, na realidade, 5 grupos católicos logo no início dos primeiros séculos. Haviam 5 bispos católicos grandes. Os cristãos, eles se dividiam em 5 polos. Se não me falha a memória, eram 5. Eu sei que depois eles acabaram ficando em 2 polos, que eram o Império Bizantino e em Roma. Olha que interessante. No Império Bizantino, eles acabam... a Igreja Católica Ortodoxa Grega, na realidade, eles acabam tendo uma maneira de pensar diferente da Católica Apostólica Romana. São igrejas católicas, mas eles são bem diferentes, até mesmo no que se diz respeito à sua liderança. Por exemplo, os padres católicos ortodoxos gregos casam. Não é costume eles adorarem ídolos. Olha que interessante. Ou seja, a católica apostólica romana tem uma diferença muito grande da católica ortodoxa grega. Mesmo sendo católicos, eles são muito distintos. E a característica da católica ortodoxa grega, eles acabam tendo, eu diria, um pouco mais desse pensamento oriental. E já os católicos apostólicos romanos, eles deixaram um lado mais oriental, a não ser a filosofia. E aí criaram uma nova forma de pensar e características distintas, entendeu? Tudo bem até aí? Não sei se eu compliquei, se eu facilitei. Só aproveitando que o senhor entrou nesse mérito, a Igreja Católica Grega, ela tem, me parece, uma semelhança com o cristão protestante. Sim, sim. Eles são, se a gente fosse comparar um do outro, é muito mais próximo. Por exemplo, o Papa na Igreja Católica Apostólica Romana, ele tem aquela característica da infabilidade, ele é uma autoridade que não pode ser questionada. Já na Católica Apostólica Grega, eles não chamam de papa, eles chamam de patriarca. E os padres questionam, argumentam, concordam, discordam. Ou seja, é dado um valor a ele, por ele ser o líder,
mas ele não tem essa característica da infalibilidade papal. Interessante, né? Demais. E pode ver, irmãos, a gente não conhece quase nada da católica ortodoxa grega. Mesmo sendo um país católico, olha como o catolicismo romano ele é dominante no Ocidente. Ele não permite com que o grego entre vamos dizer assim, tenha projeção entre os apostólicos romanos. Não deveria ter uma certa irmandade? Aí eu pergunto. Deveria, mas não tem. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que ao longo dos séculos, querendo ou não, isso tem a ver com poder, isso tem a ver com domínio. Assim como lá no Oriente, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, o que predomina lá não é o católico apostólico romano, e sim o grego. Por quê? Porque eles não querem que a influência latina ou a influência do Ocidente prejudique eles. Por exemplo, irmãos, aqui a questão do feminismo é grande. Lá é a questão do patriarcado. Pode ver que até o líder católico recebe o nome de patriarca. A ideia do patriarcado no mundo oriental é muito grande. Mas isso é só entre os católicos? Claro que não. O japonês é mais patriarcal ou não? O que vocês acham? Sim. O chinês? É até ídolo, né? Sim. Comunista. Patriarcado faz parte da cultura de todo o Oriente. Todo tigre asiático, principalmente nos países China, Coreia, patriarcado. Rússia, por quê? Porque eles sabem que, para eles, isso é Eu conversava esses dias atrás com um chinês, que mora aqui no Brasil, ele é um empresário, e ele dizia assim para mim, Raimundo, lá a gente não fica assistindo filme americano. Lá não deixa. Falei, mas por quê? Porque ele sabe. Aí ele falou assim, porque o governo não deixa, porque o governo não quer que estrague o povo. Eles tentam fazer o que é melhor para o povo. Aí você fala assim, poxa, mas isso é um absurdo. É um absurdo? Agora vem cá, pai, você deixa o seu filho assistir Malhação? Deixa assistir Rede Globo? Então você é um patriarca, você está quase seguindo o líder chinês. Precisa ser inteligente para desligar a Rede Globo, irmãos? Vem cá, vamos lá, vamos melhorar. Precisa ser inteligente para desligar a Rede Record? Precisa, basta a gente ter um pouco de inteligência, um monte de tranqueira, entendeu? Vamos lá, vamos fazer uma crítica aqui. Irmãos, ao poder de bala. A emissora Record é de uma igreja, irmãos. Não poderia fazer muito mais pelo nosso país? Entendeu? Do que gerar entretenimento? Tudo bem ter um programa bíblico, uma novela bíblica lá, já tiveram umas temporadas, mas, irmãos, é uma emissora que banha a nação, gente. Pensa de dar uma emissora para uma universidade como o ITA. Você acha que o nosso país ia mudar ou não ia? O IME. Você acha que no meio dessa tecnologia que a gente está vivendo, uma emissora com poder de bala, como é a Record e todas as antenas da Record, sendo útil para a cidadania, para a educação, faria muita coisa? Entendeu? Então, vem cá. Será que eles são patriarcais limitados ou eles sabem, em alguns aspectos, não estou dizendo que é tudo, tá, gente? Porque lá não é uma democracia, lá é uma autocracia, é diferente. Mas por que lá funciona a autocracia? Porque é patriarcado. Aí eu pergunto para vocês, e lá o feminismo é forte? Irmãos, geralmente a gente acha que é forte, mas é algo que não é como aqui, mas muitas vezes as mulheres elas também não têm uma reclamação como são aqui. Elas são satisfeitas, elas têm alegria de terem líderes sobre elas. Eu sei que isso tudo é muito polêmico, é pano para manga para várias discussões. Não estou falando que eles acertam em tudo e não estou fazendo uma defesa do Oriente, mas a gente vê que algumas culturas, como japoneses, Coreia do Sul, eles seguem o sistema patriarcal, eles são muito bem resolvidos. Eles são o bom exemplo de um patriarcado. Admitam ou não, eles são. Eu sei que a China não é bem vista, a Rússia não é bem vista, mas nós temos exemplos de países muito bem resolvidos. Então, por que eu entrei nesse sentido aqui? Por causa da filosofia. Entrei. Bom, então,
A gente parou aqui? Vamos lá, leia para nós aqui. Ele também nos deixou. Pode ler o Gil ou Johnny, tanto faz. Quem quiser ler. Vou ler, pastor. Ele também nos deixou alguns princípios de interpretação. Negativamente, ele diz que o sentido literal deve ser excluído quando qualquer coisa dita for indigna de Deus. Quando então alguma contradição estaria envolvida? E quando a própria Escritura alegoriza. Positivamente, o texto deve ser alegorizado quando as expressões forem dúbias, quando palavras supérfluas forem usadas, quando houver uma repetição de fatos já conhecidos, quando uma expressão for variada, quando houver o emprego de sinônimos, quando um jogo de palavras for possível em qualquer uma das variedades, quando as palavras admiram... Estou ouvindo um barulho aí ou é só eu que estou ouvindo? Aqui não está. Já foi. Eu continuo aqui. Tá, quando as palavras... Tá aqui. Quando as palavras admitirem uma pequena alteração, quando a expressão for rara, quando houver qualquer coisa anormal no número de tempo do verbo, Fahar Story of Interpretation. Seria ele está citando aqui o livro e o autor, que é Fahar. Certo. Essas regras naturalmente abrem caminho para todo tipo de más interpretações. Veja alguns exemplos em Fahar. Isso. Aqui é um caso, ele está citando o autor. Aqui é uma citação direta. Geralmente se coloca o nome do autor e o livro, né? O que ele está querendo dizer aqui, irmãos, que entre os alexandrinos, os judeus alexandrinos, ou seja, os judeus que viviam lá no Egito, em Alexandria, o grande líder deles foi quem? Foi Filo. E Filo, por ser esse mestre, ele adotava dos princípios de Platão. Ao mesmo tempo, quando alguma coisa questionava a pessoa de Deus e dava aquelas ideias dúbias, ele valorizava, extraindo aquilo que era indigno. Já que é uma... Vamos supor, irmãos, Deus se irou. Deus é perfeito, como que ele vai se irar? Está entendendo? Seria mais ou menos essa ideia. E quando algumas coisas eram dúbias, aí eles iam para a alegorização. Mas aqui, naturalmente, como o nosso irmão Luz Berkoff mostra, citando Fahar, que essas regras, naturalmente, abrem caminho para todo tipo de mais interpretação. Que se você vai e coloca a alegorização, se você, quando há um emprego de sinônimo, quando há palavras que admitem uma pequena alteração, quando a expressão é rara, ou seja, isso é complicado, entendeu? Vai dando pano para manga, tá? Então, o que o autor estava explicando é que havia entre os judeus palestinos, Hileu, e entre os judeus alexandrinos, Filo, e que eles tinham a sua maneira de interpretar as escrituras, e assim eles deram uma boa contribuição aos servos de Deus. Tá bom até aí? Tudo jóia? Beleza? Alguma dúvida? Ok. Então, agora vamos voltar um pouco para o slide, irmãos, para os nossos slides, para a gente ler só mais um pouco e a gente vai estar parando. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. No slide a gente tinha parado. Deixa eu ver onde nós tínhamos parado. Isso, a gente... Aqui na parte 2. Vamos lá, vou publicar aqui de novo. Aqui, a gente passou por aqui. A gente falou que estudar a interpretação entre os judeus palestinos, os judeus alexandrinos, né? Acabamos de falar. Olha só que interessante. Os judeus alexandrinos alegoristas, aspectos gerais, interpretação determinada pela filosofia grega de Platão, o dualismo. Filo de Alexandria, ele viveu entre o ano 20 ao ano 54 depois de Cristo. O desejo de Filo era evitar contradições e blasfêmias.
levando a alegorizar o Antigo Testamento, principalmente nos antropomorfismo. O que é essa palavra aqui? Lembra, semana passada a gente trabalhou nela? Morfismos. É só morfismos que eu lembro, antropo-homem, mas homem que se transforma. Formas de homens, isso. Antropopatismo, sentimentos humanos. Eu ia falar Formas do transformista. braço de Deus. E Deus... transformista. Entendeu? Então, Filo, ele queria evitar essas contradições e essas blasfêmias. Já que Deus é santo, e que já que em Deus não pode imperar nada de errado, a ira de Deus, o braço de Deus agindo, coisas do tipo, entendeu? Então, por isso que ele usa a alegorização para explicar, para dar o quê? A pessoa de Deus um destaque pelo qual ele merece. Filo dizia que a interpretação literal era para os imaturos de entendimentos. Ou seja, quem interpreta literalmente e ali faz uma leitura ao pé da letra é imaturo, porque ele não entendeu direito as escrituras. É o que ele dizia. Correspondente ao corpo, ao passo que o significado alegórico era para os maduros, correspondente à alma. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se você tem uma leitura simplesmente ali, toma lá da cá, e você não faz essa leitura alegórica, ou seja, dando asas à imaginação, você é uma pessoa que vive só pelo corpo. Mas quem tem essa dimensão espirituosa da alma, tem essa compreensão da alegoria, porque você trabalha com as ideias, você, entendeu? É o que ele dizia. Assim, segundo ele, o judaísmo oferece canal simbólico para a alma e a mente, superar as paixões do corpo e conseguir a liberdade espiritual e a imortalidade. Filo, em sua hermenêutica, segue a filosofia dualista de Platão, que diferencia a alma do corpo. Platão, na sua composição filosófica, ele trabalha muito com isso, o corpo e a alma. Ele trabalha muito que o corpo está ligado a essas paixões terrenas e a alma, essa que é mais transcendente, que te eleva a Deus, que você entende o metafísico, o espirituoso. Então, isso tudo estava dentro do pano de fundo da filosofia platônica. Exemplos. As 4 cores das vestes sacerdotais são os 4 elementos. Adão, símbolo da inteligência. Eva, o símbolo sensibilidade. Os animais, as paixões. Sara e Agar são exemplos da virtude e cultura. Jacó e Esaú são exemplos da prudência e da insensatez. Jacó deitado sob a pedra é exemplo de autodisciplina. Ou seja, ele usa um pouco de figura de linguagem. Algumas parecem ser bem exageradas, mas outras têm até uma conexão. Por exemplo, Sara e Agar são exemplos da virtude e cultura. Jacó e Esaú são exemplos da prudência e insensatez. Até aí nenhum problema, né? Mas aqui, Sara e Agar, virtude e cultura, aí já deixa um pouco mais... para nós, a cultura, a gente tem que entender o que ele queria dizer como cultura, né? Então, era mais ou menos essa a ideia. Continuando aqui, o período patrístico. O período patrístico foi marcado pela polarização entre essas duas escolas. Qual era o período patrístico, irmãos? Período patrístico. Que período na história da igreja é esse? Patriarcal. Eu tô remetendo isso aqui para Abraão. E não, então. Patriarcal é uma coisa, patrístico é outra. Ah, ok. O que vocês acham? Cara, fiquei na dúvida agora. Eu ia remeter à época do início da igreja mesmo, dos apóstolos ali. Isso, exatamente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho. Quando vocês forem ter história da igreja, vocês vão estudar esses 2 livros, o Cristianismo através dos séculos e a coletânea do Justo Gonzalez, que são vários livros. E aqui, Justo Gonzalez, ele escreve desde o volume 1, ele chama a Era dos Mártires. Volume 2, a Era dos Gigantes. Volume 3, a Era das Trevas. E ele vai trabalhando cada período da história da igreja. Então, a Era dos Gigantes, que é no volume 2, na realidade, ele vai começar a falar sobre os pais da igreja.
século II, século III, século IV, século V. Então, esses livros que tratam a história da igreja, eles são muito ricos nesse contexto. A patrística, ela vai ali, ela, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Ela começa depois daqui, é porque assim, a patrística e a era dos mártires, ela está um pouco misturada. O período dos mártires são ali nos primeiros 100 anos do cristianismo, e um pouquinho depois. Mas logo nessa sequência vão surgindo grandes líderes da igreja primitiva. Policarpo, depois, um pouco mais para frente, vem Agostinho de Hipona, vem Crisóstomo, vem grandes líderes da igreja. Então, esses grandes líderes da igreja, eles são chamados de patrística, são os pais da igreja. Entendeu? Patrística são os pais da igreja. Então, nesses dois livros aqui, vocês vão aprender um pouco sobre eles, né? E aí o que acontece? Geralmente a patrística está entre o ano 300 ao ano 500, ano 600. É chamado os pais da igreja, entendeu? Tá bom? Patrística. Então é só para dar essa explicação para vocês. Não faz sentido nenhum ser... Hã? É uma questão de lógica, né? Até porque a escola de Alexandria é bem depois de Abraão. Não, é sim. Mas você vê, patriarca, patrística, né? A gente confunde, né? Agora, olha que interessante. A escola de Alexandria já era poderosa entre os judeus antes de Cristo, lembra? Assim como também os judeus palestinos eram antes de Cristo. E ele se mantém depois. Depois que vem o cristianismo, o evangelho chega em toda a Palestina, em todo Israel, Samaria e confins do mundo, e também vai lá para Alexandria. O cristianismo também vai para o Egito. O cristianismo também vai para Tarso, vai para Grécia, vai para Alexandria, e esses lugares que eram centro-universitários também agora eu diria, são evangelizados. E olha o que acontece. Acontece que essas duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, elas começam a ter, assim, vamos dizer, uma certa polarização teológica. Vocês vão lembrar agora, nas aulas passadas, quando falamos sobre geografia. Lembra que nós falávamos que Alexandria era um polo cultural de riqueza? Lembra que o pastor Enéas, no seu livro de Geografia das Terras Bíblicas, diz que os barcos, quando eles chegavam perto de Alexandria, ou pelo menos eles avistavam, Alexandria reluzia, porque eles pintavam de branco os tetos, era uma riqueza extraordinária. A cidade de Alexandria era um dos lugares mais ricos daqueles dias. Havia a Alexandria, havia Antioquia e Roma. Eram lugares assim muito importantes daqueles dias. E automaticamente, com essa riqueza, com a influência religiosa, teológica, eles também começaram a ter as suas correntes teológicas. Então, eles pensavam de forma diferente um do outro, entendeu? Ora se completavam e ora não pensavam iguais. Tá bom até aí? Tudo bem? Tá dando para entender? Ok. Então, aqui, ó, Escola de Alexandria, século III, alegoristas. No entanto, o que vingou mesmo foi o método alegórico, que floresceu especialmente em Alexandria, onde Orígenes, que é um dos pais de Alexandria, deu continuidade à tradição de Filo. Lembra Filo? Inspirado no platonismo. Ó, Clemente de Alexandria, 155 a 216, diretor da escola catequética de Alexandria. Segundo ele, o mistério das Escrituras não era para todos e que servia para despertar a curiosidade de todos. A interpretação de Clemente era cristocêntrica, ou seja, ele usava da alegorização, mas era para dar base a Cristo, mas baseada na alegorização do Antigo Testamento, uma vez que as Escrituras
eram místicas e precisava haver uma interpretação simbólica, alegórica e metafórica. Exemplos: Sara e Agar representava a sabedoria verdadeira e a filosofia vã. A esposa de Ló é o apego às coisas terrenas que impedem de conhecer a verdade. As aves de rapina lá em Abraão é a ânsia impureza pela comida, a injustiça, o roubo e a cobiça. Vem cá, você já viu algum tipo de interpretação mais ou menos assim? Nas nossas pregações? Então a gente é alegorista? A gente é da escola de Alexandria? Pentecostal é da escola de Alexandria? Tá entendendo? Com força. Hã? Com força, né? Você vê, a gente acaba usando. Agora, olha que interessante, nós usamos pela nossa criatividade. Imagina se fosse parte da nossa influência e da nossa cultura. Usaríamos muito mais, né? Tá dando para entender? Tá claro? Vamos só mais um pouquinho aqui. Tá sim. Período patrístico, olha lá, Orígenes, 185 a 254. O sentido das escrituras só pode ser encontrado no sentido mais profundo e mais intelectual. Segundo ele, não é possível interpretar literalmente várias passagens do Antigo Testamento. Princípio literal é para os crentes simples. O que importa é o sentido espiritual, que nos permite conhecer a verdade. Por que Orígenes dizia isso, gente? Irmãos, porque Orígenes era um pensador, ele queria que os seus... Lembra que eu falei que os seus ouvintes tivessem fundamentação bíblica, mas ao mesmo tempo tivessem esse viés teológico, entendeu? Se você tem uma fundamentação bíblica e você usa da imaginação, isso te enriquece. Agora, se você não tem uma fundamentação bíblica, esquece. Mas olha como ele tratava aqui quem lesse a Bíblia de forma literal. Pequenininho. Olha, hoje, por exemplo, se um cristão lê a Bíblia de forma literal, a gente já fica até feliz. É ou não é? Está lendo Bíblia. Está compreendendo Bíblia. Entendeu? Você vê como que essa ideia não é uma ideia da alegorização pela alegorização. O que eles estavam querendo dizer com isso? Eu deduzo. Usem da reflexão, sejam mais profundo, usem da criatividade, do pensamento, usem. Claro que tudo isso baseado na Bíblia. Agora, se você tira a Bíblia, aí, irmãos, aí a alegorização vai virar um dragão, entendeu? Vamos lá, só para a gente concluir. Exemplos aqui. A Arca de Noé simbolizava a igreja e que Noé simbolizava Cristo. Algum problema? Não. Não. Na entrada de Cristo em Jerusalém, a jumenta representa o Antigo Testamento. Opa, aí aqui já complicou. O jumentinho, o Novo Testamento. Opa, a jumenta representa o Antigo Testamento, o jumentinho, o Novo Testamento. E os dois apóstolos, os dois aspectos moral e místico das Escrituras. Aí aqui, essa alegorização aqui, aí é coisa de pentecostal, não é não? Vamos ver aqui as 10 virgens, um pensamento de Orígenes. As 10 virgens, as 5 lâmpadas sábias, os 5 sentidos naturais. Até aí interessante. O azeite, o ensino da palavra, também interessante. Os vendedores, os mestres, interessante. O preço, a perseverança. Sobre as 10 virgens, deu até para passar, não deu? Estão vendo como eles faziam? Pastor, mas por que eles usavam da alegorização? Irmão, porque muitas vezes a alegorização acaba sendo um método de assimilação. Só que o problema da alegorização é esse. A pessoa muitas vezes divaga e aí ela decora a alegorização, mas não a essência. Está entendendo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse daqui do bom samaritano, esse daqui é de morrer. Dê para nós, Dio. Bom samaritano. Eu ouvi uma palestra do Russell Shedd que ele contou essa parábola. Né? O bom samaritano, o homem que caiu nas mãos dos salteadores, os salteadores é Adão. Jerusalém, o céu. Jericó, condição mortal do homem. Os salteadores, Satanás e seus anjos que roubaram a imortalidade da vítima. Olha, até agora aqui, né? Salteadores é o que mais está dando para a gente, né? E Jerusalém. Continua. Semi-morto é a consciência de Deus e do pecado. O sacerdote, a lei.
o levita, os profetas, o bom samaritano é Cristo. Aleluia! Até que aqui deu para... Aí Não, mas continua. é uma revelação fresquinha essa daí. Essa daqui é... O azeite é a esperança, o vinho, o espírito fervoroso. O jumento é a encarnação de Jesus. Misericórdia. O homem sobre o jumento é a fé na encarnação de Jesus. A hospedaria é a igreja. O dia seguinte é a ressurreição. As duas moedas, o amor. O hospedeiro, o apóstolo Paulo. E aqui eles buscaram esse exemplo aqui nessa fonte, né? Questiones evangeliorum, né? Deve ser em latim, deduzo. Então, irmãos, eu deduzo que os exemplos que foram deixados no slide, e tanto no livro do Luiz Berkoff, é de escolas de Alexandria, que pegam só os exemplos ruins, entendeu? Alexandria não, de Antioquia, que só pega o exemplo ruim, para polarizar. Mas eu deduzo que tinha coisas boas também, estão entendendo, meus irmãos? Por que eu falo isso, irmãos? Esses homens que foram os pais da igreja, eles foram geniais também. Então não eram só as coisas ruins, mas tem uns negócios que até deixa a pentecostal dos mais espirituosos, deixa eles assim boquiabertos, né? Mas deu para a gente caminhar um pouco aqui? Beleza? Amém. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo, pastor. É um pouco mais complexo esse livro, mas está dando para tirar as dúvidas? Tá? Não então, precisa, semana que vem, na terça, querendo Deus, eu pretendo fazer a minha última aula, tá bom, meus irmãos? Hoje foi a nossa 10ª aula, senão a gente vai ter que... E aí, quero começar o módulo de homilética com vocês, logo depois desse. Então, corram para ler esse material, porque se tudo correr bem, semana que vem a gente termina o livro. Eu espero tentar acabar com vocês, porque agora, esse período aqui, vocês vão ver o período da história da hermenêutica, é muito interessante, entendeu, irmãos? E vale a pena a gente ler, até porque é aquilo, irmãos, hoje nós temos um jeito de fazer hermenêutica, é o jeito brasileiro. É o jeito que a gente é discipulado, que a gente é treinado. E que a gente possa aprender com muita gente boa para a gente honrar o Senhor e, quem sabe, no futuro, deixar uma marca poderosa, sendo da escola de Antioquia, da escola de Alexandria, mas, sobretudo, sendo da escola do Mestre, para que a gente possa glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom? Tranquilo? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Alguma dúvida? Não? Ok, pastor. Então, querendo Deus, até terça. Tá bom? Beleza, pastor. Graça e paz. Fiquem com Deus. Graça e paz. Abração, Corram na leitura, hein? Bom descanso para vocês. Tá bom. Amém. Deus abençoe. Amém.